Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de dica. Na dica de hoje, quero mostrar para vocês como que a gente pode chamar métodos de forma dinâmica, tá? Então, imagine o seguinte cenário: você não sabe o nome do método que você quer chamar e simplesmente você tem o nome desse método numa variável. Então, como que a gente poderia chamar esse método aí, tá? Então, é bastante interessante isso se a gente quiser fazer algum tipo de programação mais dinâmica, né? Então, por exemplo, você tem um serviço que você não sabe os nomes dos métodos que vão vir, e aí você pode programar como que vai ser chamado, tá? Ou ainda, se você tem uma forma de integrar módulos na sua aplicação, você também pode fazer isso, né? Então você pode criar alguns pontos de entrada na sua aplicação e simplesmente importar um módulo ali baseado nessa variável e aí chamar os métodos também de forma dinâmica. Isso aqui tudo vai funcionar, tá? Então é bastante interessante. Eu vou mostrar para vocês que vem da base do JavaScript, então faz total sentido você ter várias formas de utilização aí para isso. Bom, o primeiro detalhe é o seguinte: imagine o seguinte cenário. A gente tem aqui um console.log, tá? Eu vou colocar aqui, imagine o seguinte: eu quero deixar para o usuário escolher qual método que ele quer chamar, ou log, ou debug, e etc. Então, se eu executar esse código aqui, ele vai aparecer um opa aqui. O que acontece? Se eu tivesse um objeto, tá? Então, aqui um A igual a 10, um B igual a 20. Se eu quisesse pegar a posição A, o que eu ia fazer? Console.log, objeto.a. Né? Então, eu conseguiria pegar o key A ali. Né? Então, olha lá que legal, a gente conseguiria pegar a posição A. Porém, a gente tem uma outra forma, que seria a seguinte: eu consigo pegar, colocar qual a key que eu quero e falar que eu quero pegar nessa key. E aí, vamos ver o que acontece. Olha lá, eu consigo também pegar essa posição. No caso de métodos, é basicamente a mesma coisa. Então, o que a gente poderia fazer? Deixa eu apagar esse cara aqui e vou apagar o console log também. Imagine o seguinte: imagine que o key agora é log e que eu quero fazer o seguinte: console, na posição, ao invés de ser ponto, né, que eu não consigo definir qual a posição que eu quero colocar aqui key, tá? O que vai retornar aqui? Ó? Vamos, só para a gente fazer um teste. Ó. Então, console.log e o console key aqui dentro. Vamos ver o que retorna. Olha só que interessante. Ele retorna uma function. Então isso que é muito legal no JavaScript, tá? As funções, elas são valores, né? Então a gente consegue pegar essa função aqui. Então se eu quisesse executar esse console log, né, dinamicamente, o que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente chamar com o valor aqui dentro, ó, valor 1, por exemplo. Então vamos executar novamente. Olha lá, valor 1. E aí a gente consegue fazer coisas muito legais, né? Eu poderia fazer isso aqui, por exemplo, keys, log, info, e aí eu poderia fazer keys.forEach, key. Eu vou fazer o seguinte: console.log, aliás, console.key, valor 1, tá? Então, para cada valor aqui, eu vou rodar alguém aqui dentro de key. Vamos ver o que acontece. Olha lá que legal, valor e valor, tá? Então ele não fez diferença aqui. Se eu quisesse ainda, eu ainda poderia fazer o seguinte: object.keys e pegava aqui de console, e aí eu vou descobrir todos os métodos que tem dentro do console. Vamos rodar aqui. Tem alguns aqui que ele não vai deixar, mas tem alguns que ele rodou bonitinho, tá? Então ele conseguiu rodar bem bacaninha. O que é mais que a gente poderia fazer? Né? A gente poderia colocar aqui, por exemplo, até o key, né? Então key, vírgula, e passar esse valor. Então olha lá que legal, ó. O log, info, warn, error, e tem um dir aqui. Aí depois ele deu erro porque provavelmente ele espera outros parâmetros, tá? Mas olha que interessante, a gente conseguiu chamar o console log, console debug, console info de uma forma dinâmica, tá? Então isso é bastante poderoso. Outra coisa que a gente poderia conseguir... E agora a gente vai aqui no browser só para a gente mostrar uma outra coisa que é bastante bacana. Aqui no browser a gente tem um objeto que chama window, tá? E a gente conseguiria fazer a mesma coisa, const key é igual a alert, por exemplo. E aí eu conseguiria fazer window key e chamar o que eu quiser. Opa, por exemplo. Olha lá que legal. Tá, então a gente consegue aproveitar esse mesmo conceito também aqui no browser. Tá? Então a gente conseguiria chamar um método de forma dinâmica aí, também no browser. É só lembrar o seguinte, que sempre quando a gente quiser
onde a gente quiser, aliás, e a gente consegue armazenar uma função dentro de uma variável, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse fazer isso aqui, tá? Alert opa, const alert opa igual a window na posição key, eu poderia fazer alert opa aqui, ó. Vou fazer um valor diferente. Olha que legal. Então eu consigo guardar uma função em uma variável, tá? E eu conseguiria acessar ela também como um objeto, que funciona bastante bacana. Qual que é a ideia disso daqui? Tá? A gente conseguir criar algumas funções que são bem dinâmicas. Tá? Então se você fizer um módulo de extensão na sua aplicação, você consegue utilizar esse tipo de abordagem, tanto para carregar um módulo dinâmico, quanto para executar alguma coisa dentro desse módulo de forma dinâmica, tá bom? É bastante interessante e é por isso até que eu estou compartilhando isso com vocês, porque eu estou fazendo uma forma de extensão numa aplicação que eu estou construindo aqui para estudo, e foi exatamente dessa forma que eu resolvi, tá? Então acessando os métodos de forma dinâmica. Bom pessoal, essa é a dica de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, clica no sininho para receber sempre nossas últimas novidades aqui no YouTube. Além disso, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter, só procurar DevPlenum lá, ou Túlio Faria no Twitter. E se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir e comentar, e eu vejo você no próximo. Até mais!